Terapeuta, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Guia do Terapeuta Eficiente. Eu sou Renata Neme, mentora de terapeutas, e aqui nesse canal eu ensino terapeutas a diagnosticarem as dores emocionais dos seus pacientes logo no primeiro atendimento. O tema de hoje é como ajudar seu cliente de terapia a resolver traumas sem ter que revivê-los. E hoje você vai aprender um pouco mais sobre os traumas e o quanto eles estão ligados a dores emocionais, seja porque eles são a causa dessas dores ou o fator agravante delas. Vai entender também a necessidade de diagnóstico das dores emocionais que circundam esses traumas. Em seguida, será convidado a refletir sobre uma nova abordagem terapêutica a pacientes vítimas de situações traumáticas, a fim de que esses pacientes não precisem revivê-las para serem curados dos efeitos delas. Terapeuta, vamos começar essa aula falando um pouco sobre traumas. O trauma, ele se refere a uma resposta psicológica e emocional a eventos ou experiências extremamente estressantes ou perturbadoras. Pode ser causado por uma variedade de situações, incluindo o trauma físico, como lesões graves, acidentes ou cirurgias traumáticas, e o trauma psicológico, ou seja, experiências de abuso, violência, perda de entes queridos, desastres naturais, guerras, dentre outros. O trauma pode resultar em uma série de reações emocionais e físicas, como ansiedade, depressão, flashbacks, pesadelos, evitação de situações desencadeadoras e hipervigilância. A gravidade e os efeitos do trauma podem variar amplamente de pessoa para pessoa. Para muitos, a recuperação do trauma envolve o apoio de profissionais de saúde mental e várias formas de terapia. O tratamento visa ajudar a pessoa a processar o trauma, aprender a lidar com suas reações e superá-lo. É claro que a reação ao trauma depende muito de cada indivíduo, assim como o tratamento dos sintomas causados por essas reações. Aqui, eu não quero ensinar a você, terapeuta, a tratar de pacientes que vieram de situações traumáticas. Você já é um profissional, já recebeu todo o treinamento adequado para o tratamento dos seus pacientes. Mas o que eu pretendo, na verdade, é chamar a sua atenção para dois pontos. O primeiro é a necessidade de diagnóstico das dores emocionais causadoras desse trauma, agravada por ele ou mesmo originados dele. E o segundo se refere ao tema de hoje propriamente dito, que é a ideia de evitar que seus pacientes revivam aquele trauma a cada sessão de terapia. Então fica aqui comigo que eu vou desenvolver esses dois pontos e te apresentar uma nova forma de atuação. Mas antes de abordar esses dois pontos, eu quero falar um pouco mais sobre traumas como causa de dores emocionais e também consequência delas. Calma, peraí que eu vou te explicar o meu raciocínio. Um trauma, ele pode advir de uma profunda dor emocional que se repete ou que ocorre uma única vez, tanto faz. Eu vou dar exemplos para você. São exemplos fortes, eu já te aviso, mas eu preciso fazer isso para você entender a gravidade da questão. Então vamos lá ao primeiro exemplo. Uma noiva que é abandonada por seu futuro marido minutos antes do casamento, já na porta de uma igreja. Ela pode ter sentimentos de rejeição e vergonha. A partir daí, ela começa a desenvolver aversão a igrejas, uma sensação que toma forma de pânico e acaba sendo ampliada para abranger tudo aquilo que se refere a casamento, ou seja, vestido de noiva, docinhos, bolo, convite, aliança. À medida em que o tempo vai passando, ela não mais consegue sequer comparecer a casamento e toma total aversão a qualquer compromisso emocional. Esse trauma com o casamento foi iniciado, claro, por um fato concreto, mas principalmente pelas dores emocionais que esse fato gerou. E esse trauma, por sua vez, gera outras tantas dores. Nesse caso, por exemplo, o pavor de relacionamentos, a incapacidade de se comprometer com alguém. E isso pode se arrastar por anos e gerar intenso sofrimento decorrente de uma situação traumática que aconteceu lá atrás e que não foi trabalhada. Vamos a um segundo exemplo. Esse é bem mais pesado, tá? Um menino de 4 anos está viajando de carro com os pais quando acontece um grave acidente e ambos os pais morrem.
enquanto esse menino assiste a tudo do banco de trás do veículo. A criança fica em choque, passa dias sem conseguir falar, desenvolve uma série de bloqueios. Quando adulto, o rapaz não consegue dirigir por causa desse trauma, tem sintomas de pânico todas as vezes que escuta um barulho alto e por isso ele é bastante recolhido, tem dificuldade de se aproximar das pessoas. É jovem, tem 3 amigos muito próximos, mas nenhuma vida social. Enfim, ele se fechou completamente para o mundo, que se tornou ameaçador para ele. Esses 2 exemplos demonstram situações muito impactantes que geram efeitos a curto, médio e longo prazo. Ou seja, situações traumáticas que geram dores emocionais como resposta imediata e caso essas dores não sejam tratadas, elas vão dando filhotes e vão gerando outras tantas dores. Bom, nesses casos, o trauma veio antes e as dores vieram depois. Por outro lado, um trauma pode ser provocado por uma dor emocional pré-existente. Por exemplo, vamos lá. Uma jovem que enfrenta um histórico de abuso infantil começa a se relacionar com um rapaz que, na verdade, se aproximou dela por pura atração física. A jovem se envolve, começa a criar expectativas sobre o relacionamento, enquanto o rapaz, por sua vez, ao perceber que a coisa estava ficando séria, ele simplesmente desapareceu, sumiu. A gente sabe que esse tipo de situação é muito comum no cotidiano. Praticamente todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. Por isso, por mais desagradável que seja, esse fato normalmente é encarado de forma natural pelas pessoas em geral. Mas, no caso dessa jovem, tornou-se traumático, porque reativou a dor emocional passada. Se ela já possuía dificuldade de confiar em alguém e se entregar a um relacionamento, essa circunstância aparentemente simples pode ter inviabilizado de vez qualquer novo relacionamento para ela. Ou seja, o trauma e a dor emocional estão frequentemente interligados e a relação entre eles pode variar de pessoa para pessoa e de situação para situação. A dor emocional, ela pode ser uma resposta ao trauma, mas também pode ser um fator que contribui para a vulnerabilidade a eventos traumáticos futuros. E aí, eu volto aos 2 pontos que eu abordei lá atrás. Vamos a eles. O primeiro ponto é a necessidade de você, terapeuta, diagnosticar as dores emocionais dos seus pacientes. Uma ferramenta objetiva de diagnóstico possibilita que você identifique alguns padrões que aquelas pessoas apresentam, seus pontos mais sensíveis, os obstáculos que elas enfrentam na vida, as áreas de maior dificuldade. Essas dores emocionais podem ou não ser fruto de circunstâncias traumáticas, mas tão somente o conhecimento da existência dessas dores no seu paciente já possibilita que você programe melhor sua abordagem terapêutica. Se você, por exemplo, identifica no seu paciente tendência à introspecção profunda, medo do abandono, sentimento de rejeição, depressão, fobias, pânico, você já sabe por onde deve começar o tratamento. Agora, o segundo ponto que eu trouxe à reflexão é, na verdade, um convite a pensarmos numa nova forma de enxergar o processo terapêutico. A quase totalidade dos terapeutas tratam de pacientes vítimas de trauma, fazendo-os falar sobre a situação que enfrentaram. Essa abordagem é usualmente considerada eficaz para a superação desses eventos e memórias traumáticas, mas aqui eu te convido a uma reflexão. Antes eu abro parênteses para explicar melhor sobre o funcionamento do cérebro e justificar o meu raciocínio. Então vamos lá. O funcionamento das áreas do cérebro responsáveis pela memória é complexo e envolve várias regiões. Agora, 2 áreas chaves são relacionadas à memória, são o hipocampo e a amígdala, que desempenham papéis diferentes no processamento e na retenção das memórias, especialmente aquelas relacionadas a eventos traumáticos. A primeira é o hipocampo, que é crucial para a formação de memórias episódicas, que são memórias de eventos específicos, de experiências pessoais. Ele ajuda a consolidar essas memórias e a organizá-las no tempo e no espaço. A segunda área que eu falei é a amígdala, que desempenha um papel importante na regulação das emoções, especialmente em situações de estresse e perigo. Ela está envolvida na formação de memórias emocionais intensas e pode influenciar na intensidade e na retenção de memórias traumáticas.
Então, quando alguém fala sobre um evento traumático, especialmente se o relato for detalhado e emocional, pode ocorrer a ativação dessas áreas do cérebro. Isso acontece porque a amígdala é sensível a informações emocionais e pode enviar sinais de alerta ao hipocampo para consolidar memórias vívidas e emocionais. Falar sobre um evento traumático pode fazer com que a pessoa reviva a situação de forma intensa, como se estivesse acontecendo novamente, e devido à ativação dessas áreas cerebrais. Então, essa reativação ela pode ser perturbadora e causar uma resposta emocional significativa, incluindo ansiedade, medo, angústia. Então, eu questiono a necessidade de fazer essa pessoa falar sobre o evento traumático no início da terapia, quando ela ainda está extremamente sensível. Então, que ambos os pontos se unem. O diagnóstico objetivo das dores emocionais no primeiro atendimento pode ser a melhor solução para identificar os pontos de maior sensibilidade a serem trabalhados. E aí, com o tempo, ao longo do tratamento daquelas dores identificadas, quando o paciente estiver mais confiante, consciente de suas questões, aí sim, ele já consegue verbalizar sobre o evento traumático com muito mais tranquilidade. E aqui me permita mais um parêntese para mostrar algo que pouco se fala no âmbito das terapias. Uma terapia consiste num processo composto por duas fases: o diagnóstico das dores emocionais e o tratamento delas. O diagnóstico deve vir sempre antes do tratamento, embora a maior parte dos terapeutas comece o tratamento antes e vá diagnosticando durante a terapia, numa abordagem que eu não considero a mais adequada, porque na maior parte das vezes o terapeuta vai tateando no escuro sem saber exatamente o que tratar. Então eu abri esse parêntese porque eu sigo defendendo a importância do diagnóstico das dores emocionais como providência essencial no início de qualquer terapia, especialmente se estamos diante de dores decorrentes de trauma. Para diagnosticar as dores emocionais agravadas ou causadas por um trauma, basta que você colha as informações do seu paciente numa ficha de anamnese e tenha em mãos uma metodologia específica que te permite entender muito do seu paciente. E se você, terapeuta, consegue entender o seu paciente, traçar o perfil dele, as respostas emocionais aos fatos, a forma como ele sente e enxerga o mundo, os obstáculos, os momentos mais desafiadores da vida dele, você já pode definir o que será tratado. E as ferramentas de tratamento serão aquelas que você já utiliza na sua prática e serão essenciais no alívio dessas dores identificadas. Você pode usar técnicas das mais diversas com abordagem física, energética, psicológica, hipnose ou tudo isso junto, não importa. Como eu disse, o tratamento é todo seu, é você quem define a melhor ferramenta para trazer maior alívio ao seu paciente. E aí, finalmente, quando ele estiver fortalecido, com mais consciência das suas questões, aí ele terá melhores condições de verbalizar as situações traumáticas sem ser novamente vitimizado, sem precisar revivê-las de forma intensa e passar novamente por todo aquele sofrimento. Então vamos lá, vamos recapitular o que você viu aqui nesse vídeo? Você relembrou um pouco mais sobre os conceitos e tipos de traumas e viu quanto eles estão ligados a dores emocionais. Você entendeu ainda que os traumas normalmente são a causa dessas dores emocionais, mas como situações normais podem tomar proporções maiores devido a dores emocionais anteriores. Percebeu também a necessidade de diagnóstico das dores emocionais que circundam esses traumas, até mesmo para você planejar melhor sua atuação com esses pacientes em especial. E por fim, você foi levado a refletir sobre uma nova abordagem terapêutica a pacientes vítimas de situações traumáticas, a fim de que eles não precisem revivê-las para serem curados dos efeitos delas. Agora comenta aqui se esse conteúdo fez sentido para você e me conta alguma experiência que você teve com pacientes vítimas de trauma. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Te espero!